Salve, guys! Bem-vindo de volta ao nosso canal. Pessoal, tivemos essa votação aqui da PL 417323, taxa de renda obtida com investimento no exterior. Em nenhum momento aqui, pessoal, eu consegui achar eles falando sobre criptomoedas. Exatamente, eles taxaram muito o offshore e vocês vão ver o que eu deixei alguns trechinhos. Vou voltar aqui um pouquinho nessa introdução aqui em 4 minutos e 17. Lembrando que o vídeo eu vou deixar para vocês na descrição, tá bom? Onde está tudo detalhado, mas me chamou a atenção a forma como eles trataram. Exemplo, eles não começaram a tratar de cripto, tá? Começaram a trazendo só offshore, taxar os mais ricos, mais risco. O que me leva a crer que a parte de cripto passou por debaixo do pano. Ela não foi discutida abertamente e a taxação a gente entrou como se nós estivéssemos ganhando milhões. Vamos ver alguns trechos daqui. Tem o requerimento de retirada de pauta agora do projeto. Foi uma votação caótica, muito distúrbio de comentários de governo A, governo B. Vocês sabem que eu não estou nem aí. Vamos entender aqui. O cidadão brasileiro. É disso que se trata quando se fala em tributação de offshore. É disso que se trata quando se propõe um projeto de lei que vai fazer com que o cidadão brasileiro... Vocês estão vendo o tom do discurso. Foi muitos deputados contra a taxação, tá? Porque foi o que eu falei para vocês, colocou os brasileiros, nós, investidores cripto, no mesmo balaio de offshore. No final do vídeo aqui, eu separei alguns trechos que teve muita discussão e eles começaram a voltar outras emendas juntos, ficou conturbado. Mas vocês vão ver no resumo, lá nos 8 minutos mais ou menos, onde em nenhum momento eles tratam de cripto. Só offshore. Vamos continuar aqui. Seja ainda mais empobrecido. Eu fico pasmo quando vejo deputados que dizem que querem taxar os mais ricos. Porque... Esse foi o tema. Vocês entendem? Eles falam em taxar os mais ricos, mas tem trechos da votação que traz cripto, a tributação, tudo por baixo. É como se eles fizessem um cavalo de Troia aí e jogassem tudo por dentro e passassem escondido, não tendo um livre-arbítrio. Então, é essa convite que eu fiz anterior para vocês, essa votação vai para o Senado, para terminar de ver se termina de passar. Então, é um ponto importante que a gente tem que acompanhar, porque quando se trata de offshore, qual que é o meu medo? É essa lei passar, tirarem dos grandes e deixar a gente por baixo. É isso que vai acontecer, quer ver? O seu problema é com quem tem riqueza. Tá vendo? Vice-prefeito Ricardo Gomes, que foi presidente do Instituto de Estudos Empresariais, vice-prefeito de Porto Alegre, hoje nos... Então foi um debate complicado. Dizem que o problema deles é com a riqueza. Eu queria que eles tivessem problema com a pobreza. Eles querem taxar os ricos, mas estão colocando nós no meio. É o problema dos mais pobres. O PT teve essa chance por mais de uma década. E foi muito enfatizado o governo atual, tá bom, pessoal? Falando sobre as taxações de impostos que hoje, se vocês verem na matéria, essa taxação sobre cripto em 3 anos vai arrecadar 22 bilhões de reais. Projeção do governo, que muitos deputados acusaram de estar tendo que cumprir a sua agenda de gastos com o país através de novos impostos. E isso vai aumentar muito a arrecadação deles. Até que Dilma sofresse o impeachment, e sofreu justamente porque entregou um país ainda mais empobrecido, dentre outros motivos mais, para não falar da corrupção, das pedaladas fiscais e assim por diante. E agora, quando retornam ao poder desta maneira torta... Aí eles estão questionando muito, pessoal, referente. Por que eu trago isso para vocês? É para a gente poder entender o real estado do nosso país, onde o começo, esses impostos aqui é só o começo. Se a gente vir aqui, esse aqui é bem aqui no final, convido vocês a assistir, eu vou deixar o link na descrição. O que acontece aqui? Acho que é aqui, deixa eu ver se é aqui. 7h57, ele chama para fazer um resumo da votação. Vamos dar uma olhada aqui para a gente poder entender o resumo, mas vocês vão ver que ele trata totalmente que ele que é o relator, Pedro Paulo. Alguns detalhes ou trazer algumas traduções desse projeto que é um pouco difícil para a maioria da população entender. Então, pouco difícil não, muito difícil, porque em momento ele fala que não tem taxação e depois ele fala que tem taxação, deixando confuso entender o que está acontecendo. Deputado Pedro Paulo. Boa noite, um prazer estar aqui
na nossa TV Câmara para esclarecer os pontos desse projeto. E ele fala que a taxação é bom, tá bom? Que vai trazer igualdade para os investidores. Desse projeto, sobre essa disputa em relação ao aumento da carga tributária, redução da carga tributária, enfim. Eu gostaria que o senhor explicasse para as pessoas que estão nos acompanhando pela internet, na rádio, de maneira simples, para que elas possam pensar sobre as implicações dessa proposta no dia a dia de cada brasileiro a partir dessa aprovação aqui. Bom, isso. não tem... Só um ponto importante. Repito novamente. O tema cripto não foi debatido, tá bom? Criação de alíquota nova, novo imposto, isso é muito importante. Isso aqui já mostra um resumo. Como assim não tem um novo imposto se colocou um novo imposto no mundo cripto pagando 22,5%, 15%, tanto em movimentação de compra-venda de você ter na carteira? Essa é a grande questão. É importante deixar absolutamente esclarecido. O que nós fizemos aqui é fazer algum tipo de justiça, equivaler a forma de tributação dos fundos de investimento, aqueles fundos de investimentos. Fundos de investimento. Que são os fundos de investimentos para a maioria dos investidores do Brasil, nos fundos abertos, que a gente chama, que pagam o imposto de renda quando recolhe, quando saca a sua aplicação, mas semestral. E para o fundo de investimento ele vai falar, eles são taxados semestralmente. Na PL 40, na PL que passou, pessoal, não está especificado se é anual. Isso me chamou a atenção, por quê? Porque ele, o relator, fala semestral, olha. Realmente tem a chamada Comicotas, tem um pagamento antecipado de... Ficou tão conturbado que nós não temos Comicotas. Se não me engano, Comicotas é para ações. Imposto, e que os fundos exclusivos e fechados, que são comumente chamados de fundos super ricos, não tem essa tributação periódica semestral. Então, o que nós fizemos é igualar os dois, que não existe. Então, o que eles fazem? Eles passaram a PL por cima para igualar os dos ricos e passaram uma outra por baixo para poder afetar a gente e não ter discussão. Porque o que passa aqui? Quem que a gente tem que defenda no Congresso? A gente não tem nenhum deputado que defenda a cripto lá diretamente. Existia isso na tributação da renda desses investimentos. Então, não há alíquota nova, imposto novo, simplesmente igualar isso. Igualar essa diferença, o que, sem dúvida nenhuma, foi um avanço que há muito tempo se discutia aqui nessa... Está escutando? Então, é um avanço e muito tempo já vinha discutido. E agora eles conseguiram passar, usando as offshore de barreira. Aqueles brasileiros que têm investimentos nas chamadas offshore no exterior, o que nós fizemos é algo também histórico, que é criar uma tributação para esse rendimento anual e também estabelecer uma possibilidade, e isso é muito importante para a arrecadação do governo e é importante também para esses investidores, dar ao... Aqui que ele vai falar, no trecho do vídeo anterior que vocês podem deixar, vai estar no final desse vídeo aqui, ele fala que até 2023 o que você pode fazer? Tudo que você tiver, que não for declarado, você pode declarar para o governo e falar tudo que vocês têm para aproveitar o quê? Começar 2024 certinho e ali você vai pagar uma taxa de 10%. Ou seja, pessoal, a partir de 1º de janeiro nós vamos cobrar 22,5% se passar no Senado. Mas a gente vai dar a opção de vocês declarar agora ainda até dezembro, 31 de dezembro, tudo que vocês têm que pagar 10%. Então é um benefício para o investidor, prestem atenção. Oportunidade que ele faça atualização daquele oportunidade. E há uma taxa de 8%. Então, são duas formas de tributação. 8% ele está falando para offshore, ele não trata de cripto. De cripto foi relatado 10%. Esse que foi a minha indignação. E que são tributações que são boas para os investidores também e boas para o governo. Quem achou boa aí, já deixa o like, comenta assim. Eu achei boa essa tributação. Arrecadação. Então, assim, não tem criação de alíquota nova, tem sim uma tributação que se alinha com as melhores práticas internacionais. Importante dizer, nós construímos um acordo aqui no final, onde as alíquotas dos investimentos offshore vão ser iguais às alíquotas dos investimentos onshore, que a gente chama, dos fundos exclusivos, a maioria dos fundos de investimentos aqui no Brasil. Isso é diretriz da OCDE, que a gente não... Então, olha só que interessante. Para onshore offshore, com os que é praticado lá fora de 15%, ficou em linha. Tudo bem, só que o problema é quando eles levam para o offshore, eles colocaram as exchanges. E dentro das exchanges eles dividiram essa alíquota até 6 mil, até 50 mil e acima de 50 mil não foi contemplado. Nenhum deputado chegou e falou, olha, essa alíquota de cripto está muito alta, temos que reduzir. Parece que eles tratam somente como offshore. Isso embasa bastante o desconhecimento do governo sobre essas questões, né? Que nós já sabemos que eles não sabem. E o Pedro Paulo também, pelo amor, né? Tem essa discriminação entre os investimentos que estão domésticos versus os investimentos que estão fora. Então, assim, eu acredito que nós avançamos em algo que há muito tempo se discutia, com boa técnica, sem pressões. Pressões a gente tem de todos os lados, mas a gente construiu o melhor texto para que nós pudéssemos cumprir as funções de arrecadação que o governo tanto precisa para cumprir.
Então, olha, prestem atenção. Com esse texto que ele está falando, você construiu o melhor texto, ela passou, a chance de passar no Senado e entrar realmente em vigor é muito grande. Então, nós, investidores, o que temos que fazer? Primeiramente, deixar o like, porque eu estou aqui 10-1, trazendo um resumo de uma votação complicadíssima, com briga, discussão política, baixo calão, que mostra como é a classe dos nossos deputados e políticos que só importam realmente com o imposto. Então, dá uma moral aí, pessoal. Resultado primário, para executar o seu orçamento em 2024, para que a gente produzisse justiça, para que a gente pudesse também criar essa similaridade, simplificação para o mercado de capitais. Porque muitas vezes você faz uma mexida aqui e acolá, você recrudesce o mercado de capitais, ou você aumenta demais a arrecadação, coloca muito alíquota muito pesada, e esse recurso, em vez de ele vir para o Brasil, ele vai mais ainda para fora. Então... E lembrando, 2023, 2024, 2025. E isso que ele está falando de apertar, ele tentou ser brando, para não levar o capital para fora. Só que nós agora, com um impulso desse, vamos ter que arrumar medidas, que já vai ser discutido no grupo do curso Universo DeFi, se vocês quiserem ter um QR Code, tá bom? Sobre o que podemos fazer e entender os próximos passos do governo até a regulamentação oficial. Então, assim, eu acho que a gente criou uma boa proposta para o Brasil, justa e que, sem dúvida nenhuma, vai gerar efeitos positivos na estratégia do governo, econômica do governo. Deputado Pedro Paulo, sempre que há debates em relação... Aí, depois ele já começa a mudar aqui o assunto, então para nós fica até aqui. Lembrem que em todo momento foi dito governo, porque o governo deixou claro que precisa ter uma arrecadação. E essa arrecadação só vai conseguir se nós, investidores, começarem a pagar os impostos. Não foi só nós taxados, tá bom? Vários outros foram taxados, mas o foco aqui é a gente entender no mundo cripto como isso impacta, porque eu sei que muitas pessoas têm saldo acima de 50 mil. E 22,5% acaba sendo muito alto essa taxação. Para aqueles que não acreditavam que a taxação ia passar, segue aí 2 vídeos para vocês entenderem que nunca duvidem do poder do governo. E é claro, vai aparecer uns pró-governo aqui que gostam de pagar o imposto. Já que vocês gostam, continuem do jeito que vocês estão. Pessoal, foi um resumo bem curtinho. Amanhã vai ter mais vídeo, mais a cobertura em vários canais, várias notícias, e a gente vai consolidando o nosso entendimento, tá bom? Nos vemos mais tarde com um vídeo no canal.